Deixa eu te fazer uma pergunta, antes de mais nada. Qual é o dia, para você, qual é o dia mais importante da sua vida? O que você me responderia a essa pergunta? Qual é o dia mais importante da sua vida? Pense. Pensa. Antigamente tinha um desenho lá no Discovery, eu não gostava que a minha filha assistisse, não, mas pensa a cabeça lá, né? Esqueci o nome, como é que é? Esqueci o nome desse desenho, mas deixa para lá. Então pensa bastante. Qual é o dia mais importante da sua vida? Vou fazer aqui uma de professor de filosofia, tá bom? Então vocês estão pensando, eu tenho certeza, tem gente que já está com a cabeça desse tamanho aqui, eu vou responder logo. O dia mais importante da sua vida, com certeza, não foi o dia de ontem. Por que não foi o dia de ontem, pastor? Ou de anteontem, ou o dia que já passou? Porque o dia que já passou, você não pode interferir mais nele. Mas também não é o dia de amanhã, pastor. Nem depois da manhã, nem depois da manhã, e nem na semana que vem, nem daqui a um mês, 1 ano, 10 anos. O dia mais importante da sua vida é hoje. É o dia em que você pode tomar a decisão mais importante da sua vida. O momento que você vive é o momento mais importante da sua vida. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas decidem, por um segundo, decidem o que fazer da sua vida. Ou ela toma um rumo para lá, ou ela toma um rumo para cá, por questões de segundos. As suas escolhas vão fazer, do presente, vão fazer o que você será no futuro. Já viu isso? E sempre que você tem uma escolha, sempre que a gente tem o poder de decisão, a gente tem, mas sempre que a gente tem uma coisa para escolher, sempre vai ter uma perda de um lado. Por exemplo, eu vi até esse filósofo aí da atualidade, aí, o tal de Karnal, Leandro Carnal. Mas ele estava falando algo interessante. Você tem o poder de escolher, e a escolha vai te fazer, vai ter uma perda, um ganho ou uma perda. Por exemplo, você escolhe comer um salgado, uma coxinha hoje, ou você escolhe olhar para o espelho e se ver bacana, bem. Sim ou não? Você escolhe encher a pança, de carne com gordura, picanha, e depois você vai tomar um remedinho de pressão mais tarde para você controlar lá e ter uma coisa, lá um ácido acetil salicílico, como é? AS, não é isso? AS, para poder dilatar as artérias, porque está toda entupida de gordura. Mas você escolheu, é uma escolha. Eu tenho um prazer de comer algo, só que eu vou pagar um preço por aquilo que eu escolhi fazer. Sim ou não? Vocês concordam ou não concordam? Tem gente que está meio assim e tal. Sim ou não, para mim? Se você não concorda, pode falar também. Não, pastor, não concordo não tem problema. Mas, pelo que eu entendo, a gente tem uma escolha sempre a fazer. E essa escolha vai definir aquilo que essa decisão vai ser muito importante para a nossa vida. Eu vou falar algo para você que, às vezes, a gente não para muito para pensar, às vezes, nas nossas decisões. Mas a Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece ser bom, mas o fim é o quê? Vamos fazer a matrícula do MSEC para o pessoal. Aí na frente tem caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim dele é a morte, é a destruição, é a perdição, é tudo de ruim. Então, há coisas que parecem ser boas. Então, eu quero dizer algo para você.
A gente precisa tomar cuidado para fazer a escolha certa da nossa vida. Não a que parece ser certa, mas a escolha certa. E como é, pastor, que eu vou saber o que é certo para mim, para a minha vida? Aí é que vem a palavra. É aí que a gente tem o privilégio, nós temos o privilégio de saber. Por quê? Porque nós temos em nossas vidas, quando Jesus ele foi para os céus, ele falou, é necessário que eu vá. Por que é necessário que eu vá? Para que viesse o Espírito Santo. Então nós temos alguém que é o nosso amigo, que quando você está na dúvida, você dobra os seus joelhos, você fecha os seus olhos, você clama, você rasga o seu coração, o que eu vou fazer? Deus, fala comigo, Espírito Santo, toma conta, diga o que eu tenho que fazer. Por mais que você não ouça ali na hora, geralmente ouve, se você tiver ouvidos aguçados espirituais, mas às vezes você não ouve ali, tal, mas você vai sair dali com a certeza que você colocou diante de Deus, e os caminhos do Senhor que são favoráveis a você vão se abrir, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então, queridos, se você toma uma decisão baseado debaixo de oração e da palavra de Deus, você tem tudo para dar certo. Você tem tudo para prosperar. Você tem, o mundo inteiro para conquistar e Deus dá nas suas mãos as nações por herança, porque Ele tem prazer em fazer isso para aquele que deseja, aquele que quer. Agora tem uma diferença entre querer e decidir, sabia disso? Por exemplo, alguém chega para você ali, para mim, pastor, o senhor está lá, eu estou na casa de alguém, aí a pessoa fala assim para mim, pastor, eu quero te oferecer aí um refrigerante, um calor tremendo, né? O senhor gosta de um refrigerante, uma Fanta laranja, eu me amarro em Fanta laranja, tal, eu gosto muito. Tem aí? Tem, gosto. Você gosta? Gosta. Então eu vou pegar para o Senhor. Não, não quero. Aliás, a pessoa pergunta se ele quer. Ele quero, né? Ou pergunta para mim, quer? Quero. Eu vou dizer que eu quero. Aí a pessoa se levanta para pegar, eu digo, mas não pega não. Mas o senhor gosta, não gosta? Gosto. Você não quer? Quero. Então eu vou pegar para te servir. Eu posso gostar. Eu posso querer muito, mas eu tomo uma posição na minha vida. Eu resolvo não tomar. Eu não posso tomar, queridos. Eu resolvi, eu decidi não tomar, mesmo gostando e mesmo morrendo de vontade, querendo tomar. Por quê? Porque eu estou com uma azia aqui, uma gastrite, um problema no estômago que vai acabar comigo. Vocês estão entendendo, queridos? O pecado se apresenta como para a pessoa? Bom, agradável. Você até gosta, a pessoa quer até, e se apresenta para você, mas você tem a capacidade de dizer, eu decido não pecar. Eu gosto, eu quero, mas eu não vou. Por que eu não vou? Porque aquilo vai trazer mal para a minha vida. Então, querer não significa dizer... se eu perguntar aqui, quantos aqui querem agradar o coração de Deus? Levante a sua mão, se você quer. Quantos querem? Sim. Só que isso não significa muita coisa não, queridos. Porque você precisa fazer algo para agradar o coração de Deus. Não é só dizer que eu quero agradar o coração de Deus. Senão o evangelho fica muito fácil, por isso está cheio de crente. Por aí. Pessoas que dizem que tal, querem tal, mas na hora de fazer, tomar uma posição de ser cristão, resolver se afastar do pecado, das coisas, se você quer agradar a Deus, então afaste-se do pecado, dobre o seu joelho no chão, bota o telefone para despertar de madrugada, faça jejum pelo menos uma vez por semana, tenha uma vida de oração constante, leia a Bíblia, e se afaste do pecado. Desligue a televisão o máximo possível, se aproxime mais de Deus.
Você acha que você não vai agradar o coração de Deus ou você vai? Agora, se a pessoa pensa que vai agradar o coração de Deus dividindo a sua vida, não vai. Então, não é porque a gente quer somente, mas é por uma decisão. Eu preciso escolher, de fato, como eu vou viver. Amém? Como eu vou fazer daqui para frente da minha vida. Essa igreja aqui. Qual é a decisão que precisa tomar? Eu vou evangelizar, eu vou pregar a palavra, ou eu venho no culto de domingo toda semana para participar e oferecer o meu culto a Deus? Isso é até legal. Palmas para quem veio aqui e não é de açúcar. Aleluia, glória a Deus pela sua vida. Ótimo. Mas saiba que a gente precisa fazer mais. Quando a gente sai de casa, quando eu saio de casa, eu falo isso sempre para o pessoal lá de São Pedro. Não tem sentido na nossa vida cristã se nós não nos preocuparmos com as pessoas que estão morrendo do nosso lado. Eu necessito fazer pelo menos um convite a cada semana para alguém. Eu preciso ganhar vidas para Jesus, porque esse foi um mandamento do Senhor. Jesus falou isso, Jesus disse isso. Então, às vezes, nós erramos em algumas coisas na nossa vida. Sabe a parábola do filho pródigo? Está lá em Lucas 15, 17. Tem um versículo muito interessante. Mas Lucas 15 fala da parábola daquele filho pródigo, que você já deve ter ouvido. Aquela pessoa, né, que nasceu numa família... O rapaz, né, nasceu numa família lá muito agradável, imagino, de um irmão. E o pai prosperou, tinha certa condição de dar o melhor para o filho, mas ele tomou uma decisão de sair de casa. Foi isso ou não foi? Quantos lembram dessa história? Amém? Sair de casa, bateu o pé, vazou. Mas antes disso ele falou: pai, antecipa aí a minha herança, dá o que eu tenho de direito, porque eu vou viver a minha vida. Qual é o erro dessa pessoa? Por quê? É uma pessoa que já está, né? Mal ou bem, um dia você vai sair da sua casa, você vai, né, das asas do papai e da mamãe. Até aí não tem muita coisa errada. Porque quem sabe ele não foi para ganhar a vida, para crescer, para trabalhar. Se já tem uma certa idade, já está ali, né? E se não vazar, o pai vai dar um pescoção, vai para a vida, né? Porque tem uma hora que vai ter que sair. Só que tem 3 coisas que às vezes a gente erra nessa questão de escolha. O tema da mensagem, né, por sinal, é o poder da escolha, tá bom? E 3 coisas que a gente pode ver, por exemplo, na vida aí desse homem que resolveu sair de casa. Primeira coisa, ele saiu na hora errada. Saiu na hora errada. Segundo, saiu da forma errada. E terceiro, ele escolheu viver, porque depois a história mostra, ele escolheu viver da maneira errada. Porque tudo isso, ele errou tudo num pacote só, ele fez 3 escolhas erradas numa vez só. No final da história, você sabe, ele voltou arrependido para os braços do pai, pedindo perdão, e o pai o recebeu com todo o coração, de coração aberto. E essa, queridos, se você não sabe, quando Jesus estava contando essa história, ele estava falando do ser humano, está falando da sua vida, da minha vida, de pessoas que se afastaram dos braços do pai. Ficaram longe por escolhas erradas, por decisões erradas, na hora errada. Quantas vezes nós tomamos decisões precipitadas? E gente, os discipuladores, os pastores, sabem muito bem disso, né? Tem gente que só vai comunicar depois o que fez, a decisão que tomou. Eu fico arrepiado quando as coisas acontecem assim. Pastor, eu quero dizer que o Senhor está abençoando, eu fiz uma sociedade, estou abrindo um negócio com fulano de tal, não sei o quê. Aí eu só coço o bigode, assim, faço um negócio assim. Aí vocês entendem que eu passo a mão na cabeça, por isso que eu perdi, né, durante esses 13 anos de igreja,
algum cabelo. E eles são prova que eu tinha cabelo, quando, né, há 13 anos, você pode acreditar ou não, mas eu tinha. Porque pessoas vinham para mim dizendo que já tinham tomado uma decisão. Eu lembro bem que exatamente isso que eu falei, de sociedade, alguém tomou uma decisão e me comunicou aqui embaixo, quando eu estava na cantina. Uma pessoa, né, que eu estava discipulando. E quando eu ouvi aquilo, eu pensei na pessoa, eu falei, eu tomo muito cuidado, porque às vezes as pessoas, quando você aconselha, a pessoa diz, pastor, está amaldiçoando, está vendo? Porque o pastor falou, é por isso que deu errado. A coisa tinha tudo para dar errado. Decisão precipitada, fora completamente de hora, com a motivação errada, porque ninguém abre negócio pensando só em ganhar dinheiro. Se pensa só em ganhar dinheiro, está errado. Porque ganhar dinheiro tem várias formas de ganhar dinheiro. Você tem que ver se tem condição e como você vai fazer. Você vai produzir o quê? Você tem que gostar daquilo que você está fazendo. Então, essa pessoa tomou essa decisão errada. Querido, na hora eu falei assim, deu vontade de chegar e dizer, olha, você fez a sua escolha. Mas eu quero dizer para você que você se precipitou e isso tem tudo para dar errado. Eu não falei, porque depois, quando dá errado, nós tomamos muito cuidado com aquilo que a gente fala. Porque um dia, num casamento, né, antes da pessoa casar, eu aconselhei, né, o casal, aconselhei a pessoa e disse, olha, se está acontecendo isso no namoro, no noivado, é melhor vocês adiarem, porque é uma coisa muito grave que está acontecendo. Melhor vocês adiarem, pensarem melhor, orarem a Deus, ver o que vai acontecer daqui para frente. Não deu outra. Casaram assim mesmo. Ó. Aí o casamento deu problema. Fiquei sabendo porque ela disse, né? E que as coisas estavam dando errado porque nós amaldiçoamos o casamento. Eu amaldiçoei com as minhas palavras, porque eu disse que poderia estar acontecendo. Então, né, a vontade que dava era falar. Mas a gente toma cuidado e diz de outra forma, assim, ó, você só está comunicando para mim, você tomou a sua decisão. Então, eu espero que essa loucura dê certo. Aí ficou olhando para mim, assim, e tal. Eu espero que as coisas não fiquem assim, mas, sabe, ora mais a Deus, vê aí, não, é isso mesmo, Deus falou comigo, tal. E ele tomou a decisão. Não durou 1 ano e meio, mais ou menos, estavam os dois inimigos, um do outro, porque deu errado a sociedade. Aí teve que fazer aquele aconselhamento de aproximação, aquela coisa, um pedir perdão ao outro, a família, mas fica, sabe, os arranhões, fica aquelas coisas assim muito ruins, porque não deu certo, por causa da motivação, do tempo, das coisas, estava tudo errado, mas estava estampado. Mas a precipitação, a vontade, o querer, sabe, a volúpia, faz a pessoa tomar decisões erradas. A Bíblia diz, lá em Isaías, capítulo 1, versículo 19, fala que se você quiser, desejar, você ouvir e quiser, você vai comer do melhor dessa terra. Quantos creem que essa promessa é para a sua vida? Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Essa é a parte boa. Mas como você comer e ouvir é uma questão de decisão, ouvir aí no caso é escutar mesmo, é dar ouvidos, é fazer com que aquela palavra valha, tá bom? Não é só ouvir no fato de você estar escutando, assim, ouvindo, mas é ouvir, é obedecer. E aí no versículo 20, o que diz? Vale a pena você abrir aí. Abre rapidinho aí, por favor. Isaías capítulo 1, versículo 19 e 20. Quem tem a tradução mais tradicional, essa é a minha tradução da linguagem de hoje. Gostaria que você pudesse ler para mim, por favor. Isso. Quem pode ler bem alto aí no meio da igreja?
Tá. Então, a primeira parte é boa. E a segunda diz, se fores, quê? Mas se? Isso. Se recusares e fores rebeldes. Ou seja, se você desobedecer o que Deus está falando, algo de ruim vai acontecer. Então, é uma decisão. Tem duas faces, tem esses dois versículos, tem uma escolha, são dois caminhos. Ou você deseja, quer e obedece, e você vai usufruir do melhor dessa terra, e essa palavra é para a igreja. Ou você desobedece e vai arcar com as consequências daquilo que você escolheu. É muito sutil, queridos, às vezes, essa decisão. Ela fica, assim, meio obscura, tal, porque você, como eu falei, você acha que às vezes esse caminho é o melhor. Mas para ter certeza, para isso que existem pessoas para orar por você. Para isso que existem discipuladores, pastores que estão cobrindo a sua vida. Para você pegar o seu telefone, ali tem um WhatsApp, tem um botão que você pode apertar e falar, se você não quiser escrever. E aí você diz, pastor, eu preciso muito da sua oração, estou para tomar uma decisão. E se você não puder nem falar ali, de repente, você não precisa falar. Você pode só dizer, eu quero que o Senhor ore por mim, por essa decisão que eu vou tomar, para que Deus possa me dar. Então, pronto, já é um grande passo para que você tenha sucesso na sua vida, querido, depender um dos outros. Então, para eu correr aqui, queridos, porque eu não cheguei nem onde eu queria aqui. Porque, na verdade, eu quero realmente que você abra em 2 Crônicas, e aí eu faço questão que você abra a Bíblia. Segundo livro de Crônicas, 29. 2 Crônicas, 29. Por favor, abre o mais rápido que você puder aí. Vamos lá. Aqui fala sobre a vida de um rei que resolveu restaurar, rei de Judá, que resolveu restaurar os princípios, as coisas de Deus no reino de Judá. E ele não tinha referencial, não tinha nada, tinha mais de muito longe, que era Davi, Salomão no começo da sua vida lá, do reinado. Então os referenciais eram bem distantes. Mas porque o pai dele, o pai desse rei, Ezequias, o tal do Acais, o homem era perverso. O cara era o capeta personificado. Era o bicho. Ele fez tudo de errado, tudo que podia fazer errado. Acho que até respirar errado ele respirava. Ele fazia tudo de errado, queridos. O povo de Judá pagou um preço muito alto mesmo. Como talvez outros reis, mas ele foi um dos piores da história. Fez tanta aberração, contra Deus e contra o povo de Deus, contra os princípios da palavra. Mas chegou o tempo em que ele morreu, teve o seu fim, o seu reinado, e reinou o seu filho. O filho dele era Ezequias. Não sei de onde, não sei como, mas ele buscou a inspiração, ele buscou algo sobrenatural, não sei aonde ele aprendeu, queridos, ou de quem, porque ele viveu num inferno, vendo a sua família, vendo as coisas erradas do seu pai. Mas talvez por isso, pelo fim que o pai levou, ele de repente decidiu se lembrar de algumas histórias que os antepassados contavam, e que ele aprendia, de que havia um Deus em Israel, o Deus Todo-Poderoso, que havia dado a Israel livramento, e é o Deus de poder, graça e glória, o Senhor dos exércitos. E baseado nessa fé, em acreditar nisso, ele começou a restaurar. Olha o que diz aqui. Versículo 2: seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. No primeiro mês do seu reinado, Ezequias abriu os portões do pátio do templo e mandou consertá-los. Depois mandou chamar os sacerdotes e os levitas para uma reunião no pátio leste do templo e disse: levitas, escutem o que eu vou dizer.
purifiquem-se vocês mesmos e purifiquem também o templo do Senhor. Os Deus dos nossos antepassados, tirem do templo tudo o que é impuro. E os nossos antepassados foram infiéis ao Senhor, nosso Deus, e o rejeitaram e fizeram aquilo que considera mal. Viraram as costas para o templo onde Deus mora e deixaram de adorá-lo. Fecharam os portões do templo, apagaram as lamparinas e deixaram de queimar incenso e de oferecer ao Senhor Deus de Israel, ao Deus de Israel, sacrifícios que costumavam ser completamente queimados no altar que ficava em frente do templo. Então, olha só, 4 coisas aqui. Deixaram de adorar, final do versículo 6. Fecharam os portões, na minha versão está assim, fecharam os portões do templo. O templo era o lugar de habitação de Deus. Eu quero dizer para você, onde é que Deus habita em sua vida? Quando você fala, onde que Deus está? Jesus está onde, você? No seu coração. Veja bem atitudes, quando pessoas fecham o coração, apagaram as lamparinas, ou seja, a lâmpada para os meus pés, é o quê? Deixaram de ouvir, de ler, de comentar, de falar sobre a palavra de Deus. Deixaram a palavra de lado. Olha que decisão difícil, dura e horrível que as pessoas tomaram. Fecharam o coração, em outras palavras, jogaram a palavra do Senhor de lado. O que mais? Deixaram de queimar incenso. O que é isso? O que é queimar incenso, queridos? Oração. Oração. A Bíblia diz em Apocalipse que o incenso chega, o anjo chega com o incensário diante de Deus e apresenta ao Senhor, que são as orações dos santos. Incenso é oração, queridos. Deixaram a palavra de lado, fecharam o coração, deixaram de orar e ainda deixaram de adorar. Fala aqui no adorar o Senhor, fala no final do versículo 6. Tomaram atitudes completamente levianas. Então foi uma escolha. Eles decidiram fazer isso por conta de uma direção, por conta de um rei ímpio, de uma autoridade completamente perversa. E foram seguindo aquilo. Ora, dizem que filho de peixe, peixinho é. Não falam aí? Só que isso no Evangelho não funciona. Quantas pessoas já ouviram? Meu avô morreu parada cardíaca, problema no coração, morreu novo. Meu tio, minha tia, tem uns 3 tios que também foram. Não sei quem, meu bisavô também está. Aí você pode até não falar, porque você tem medo às vezes de falar, mas o seu pensamento vem assim, eu vou morrer de parada cardíaca qualquer hora. Maldições. É fato, isso acontece, tá no DNA, é ciência, tal, tudo, mas você pode dar uma parada nessa parada cardíaca. Você pode bloquear, você pode dizer no stop, parou. Até aqui, quem dava as ordens era a doença, a enfermidade, era a circunstância, a situação, a medicina, tudo. Mas agora, na minha vida, esse mal não vai acontecer. Já falei aqui. Lá em casa, a família toda é tomada com os enviados do diabo. Sabe quem é enviada do diabo? Sabe quem é? As diabetes, querido. Casa, na família, todo mundo com diabetes. Não sei quem com diabetes. A tia, uns 300, eu tive 9, 10, sei lá, 11, nem sei quantos. Laís, me ajuda aí. Quantos? Não sei quantos, mas eu tinha muito. E vários deles têm problema de diabetes. Vem carrilhando assim, ó, pai para filho, tal. Um dia minha mãe, vendo isso, foi a primeira a se converter na família. Família grande, grande mesmo. Se levantou contra isso. E ela começou a orar e declarar, na minha casa diabetes não entra. Na minha casa diabetes não entra, não vai atingir a minha vida, meu esposo, nem meus filhos. Não vai. De tanto orar, nós acreditamos nisso. Estamos ilesos, queridos, dessa enfermidade, dessa doença. E eu acredito,
na oração que foi feita. Porque ela decidiu romper com esse laço do passado. Ela tomou uma posição de não aceitar essa informação, esse código genético infernal, maligno. Os filhos de Deus têm poder e capacidade para travar essa história de morte, de não sei o quê, de enfermidade, de quem vem. Serve para tudo, queridos. Para o câncer. Tem gente que não gosta de falar, aquela doença, né? Serve para tudo. Fulano tal, ciclano tal, mas a minha acabou, com aqui acabou. Vai matar outro diabo que eu carrego essa doença, mas eu não, porque eu sou filho de Deus. E que o outro aceite a Jesus também fala a mesma coisa. Então você tem a capacidade de decidir. Por isso que eu falo, a sua vida, o dia mais importante é o dia de hoje. É o dia quando você decide as coisas, é agora. É esse momento. Você decidiu ouvir essa palavra, você poderia levantar, sair e ir embora. Mas você decidiu estar ouvindo. E o que você vai fazer depois da palavra? É o que você decidir. Por isso, querido, a figura do pastor, daquele que está pregando, é importante. Mas não é mais importante que a própria palavra. Não é mais importante que a palavra que você está ouvindo, porque ela vem de Deus. E quando a pessoa está pregando, o ministro está ali do louvor, está liberando a fé, a palavra de fé, você precisa se posicionar em relação àquilo. Não é porque, não gosto tal do pastor, ele fala daquele jeito, não, cara, releva isso, mas pelo amor de Deus, ouça a palavra que o Senhor está ministrando no teu coração, guarde-a com todo zelo, e em nome de Jesus, aplica na segunda-feira, hoje mesmo, quando sair daqui. Faça isso. Esse é o sonho de todos os líderes de todas as igrejas. Qual é o sonho, pastor e pastora Sônia e pastor Márcio? É quando você sai daqui, vocês façam, pelo menos, não dizer tudo, mas façam valer a palavra que eles pregaram, que eles ministraram aqui. Queridos, isso é um presente que vocês dão mais intenso, melhor do que qualquer presente que você possa imaginar. É a aplicação em relação à palavra da igreja. É você corresponder àquilo que foi ministrado, porque o que foi ministrado foi gerado debaixo de oração. Quando a gente vem com uma palavra, queridos, não vem assim, vou pregar isso aqui, porque de repente eu senti assim, tá, um negocinho aqui, eu vi. Nada, queridos, isso aqui, a coisa vem porque nós estamos buscando, Senhor, fala o que tem que ser falado, mostra a Deus. Aí você vai na palavra, puxa aqui, volta lá, tal hora, aí vem, você gera, você está fazendo uma gestação para sair a palavra de Deus. E eu sei que isso é buscado com muita intensidade, assim como o ouro, que você vai ter que ali garimpar. Mas você vai descobrir uma pedra preciosa. E aquilo você vai passar. E esse presente que é passado para você, que isso é um presente, ele é potencializado pelo poder do Espírito Santo. Quando ele penetra no teu coração, quando ele entra em você, ele dá frutos. E aí você começa a praticar aquilo que foi falado, ministrado. Nós estamos falando de uma igreja que aprendeu, e eu falo mesmo assim, com toda humildade e simplicidade no meu coração, mas com respaldo. Porque nós nascemos, a igreja, a comunidade, nasceu debaixo de palavra profética, mas de muito gemido, dor. Realmente, queridos, foi um parto para gerar a igreja. Para chegar onde nós estamos, talvez as pessoas não tenham a menor ideia, noção do que passou-se para poder chegar até aqui. Perseguição, noites sem dormir, para ter esse prédio, literalmente sangue derramado. É muito trabalho, muito esforço, muita luta, muita dedicação, e é assim que tem que ser. A vida do cristão não pode ter refrescos assim, Tem prazer, tem tudo, tem um momento certo para se tirar as férias, tem tudo. Mas a conquista, muitas vezes, é árdua.
não quero pregar aqui um evangelho pesado, não. Eu só estou dizendo que também não é o evangelho uma coisa assim, né, que pode ser, de qualquer jeito. Está muito longe disso. A Bíblia não mostra isso. Os apóstolos não eram assim. Todos os dias eles tinham que decidir algo. Todos os dias eles tinham que tomar uma posição. Eles tinham que fazer uma escolha. Queridos. Você conhece a história da Bíblia de várias histórias, de várias pessoas. Eu já estou quase encerrando. Você lembra de Azarias, Ananias e Misael? Já ouviu falar nesses três? Você não tem ouvido, mas você já ouviu certamente falar no nome, no apelido amaldiçoado, né? Que era o apelido que deram para eles, na Babilônia, que era Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses três homens, eles tomaram uma decisão. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua, e aquelas pessoas, quando a trombeta lá tocasse, os líderes, os músicos, fizessem um acorde lá, todas as pessoas convidados de vários lugares, naquela inauguração daquela estátua lá, aquele Deus deles, todos tinham que se curvar diante daquela estátua. Eles tomaram uma decisão difícil porque eles sabiam que iriam ser punidos, mas eles resolveram no seu coração não se curvar diante da idolatria daquela estátua, seja o que for. Não se curvar diante do mundo. Não se curvar diante da idolatria, do pecado. Eles decidiram, mas eles iam pagar por isso. Mas eles sabiam. E diante de Nabucodonosor, eles falaram assim, olha, se tiver que morrer, nós vamos morrer, mas vocês tenham certeza de que nós estamos servindo ao Deus da nossa pátria, o Deus de Israel, o Deus o Todo-Poderoso. Mas também, se tiver que nos salvar, Ele é poderoso para nos livrar da morte. Rei Nabucodonosor se enfureceu de tal forma que mandou acender mais ainda. Joga lenha nessa fogueira, porque esses caras vão fritar antes de entrar. Jogaram os três lá. E a história diz que eles estavam passeando com Jesus, com mais um, né? Imaginamos ser a figura de Jesus, passeando no meio da churrasqueira. Andando para lá, andando para cá, andando para lá e para cá. Sem sofrer um dano, nem ele, nem as suas roupas. Eles decidiram. Mas quando nós decidimos por Deus, nós ganhamos um aliado. Nós ganhamos um forte aliado. O Deus dos exércitos, Ele luta por nós. Por mais que seja difícil a sua decisão, queridos. Talvez hoje você vai sair daqui, vai para a sua casa. Talvez você tenha deixado coisa para resolver e para decidir. Ou amanhã vai se apresentar uma situação em que, aparentemente, a decisão correta vai te causar transtornos. Mas sabe, queridos, quando você toma a decisão certa pela palavra, você tem um grande aliado. Você tem o Deus, você tem Jesus ao seu lado, que vai cuidar de você, que vai te livrar da fornalha, e mesmo que você seja lançado lá, você não vai sofrer danos, porque você escolheu andar com Deus. Esse é o privilégio que nós temos. Isso eu amo Deus. Eu amo adorá-lo, Senhor. Eu amo ministrar ao Senhor. Eu amo oferecer a Ele o meu louvor, a honra, a glória. Eu vivo para isso. A minha vida hoje só tem sentido se for para adorar ao Senhor, se for para colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Eu não sei fazer outra coisa em primeiro lugar do que não servir o reino, buscar o reino em primeiro lugar. Não sei, queridos. Não sei. E uma coisa que eu não sei também é como que as pessoas brincam. Como que se pode brincar com escolhas, com as coisas de Deus? Como que se pode brincar com o pecado? Está ali no celular, tão fácil hoje, pecado vem, né? Diretamente, chega no seu quarto. Pecado, o erro. E as pessoas estão brincando. Tem gente que negocia. Eu sei que Jesus vai me perdoar mesmo, então eu vou dar uma pecadinha aqui, depois eu peço perdão.
Aí se um dia Jesus resolver de você morrer naquela hora, queridos, eu estou falando, parece brincadeira, mas é a coisa mais triste e séria. Nossas decisões vão direcionar a nossa vida. Peça ajuda. As suas escolhas. Às vezes nós não estamos ali pertinho, mas você conhece a palavra. Você sabe o que está debaixo do princípio da palavra de Deus. E ali, queridos, se na hora você não conseguir definir o que você vai fazer, na hora da escolha, você saia. Saia. Vai para o banheiro. Ali no banheiro você ora a Deus, você pede ajuda. Senhor, o que eu vou fazer? Que seja assim em cada detalhe da nossa vida, em cada, coisa minuciosa. Que você possa escolher o lado certo, a coisa correta, andar em retidão. Os contadores estão aqui, o Wellington sabe, né? Quem tem firma é tentado todos os dias a fazer um negocinho aqui para dar uma volta, para poder, né? Não fazer o que é certo, né? Vai dar uma perna ali. Mas se você toma a decisão correta, faz o que tem que fazer, por mais que seja nos olhos humanos impossível, para Deus é possível. Para Deus tudo é possível. Repito o que eu disse. Cuidado para você não fazer escolha que parece ser certa, mas que você tenha realmente zelo. Cuidado, olhos de águia, para que você tome a decisão que realmente é certa. Hoje nós temos muitas demandas de problema. A pessoa está ali e vem com todo fardo, né? Com problemas financeiros, problemas de relacionamento, problemas de enfermidade, problemas na casa, problemas não sei aonde, problema no emprego. E às vezes isso tudo num pacote só em uma pessoa, dentro de uma pessoa. Às vezes, queridos, você pode ter vários problemas. Não importa, repito, digo, confirmo. Não importa o tamanho dos seus problemas, ou seja, quanto eles forem. Eu quero dizer, Deus é maior do que os seus problemas. Coloca nas mãos do Senhor. Decida colocar nas mãos dele. Antes de você tentar resolver tudo, a sua moda, o seu jeito, tal, faço aqui, nojentinho ali, faço aqui. Coloca nas mãos do Senhor. Tá vendo aquelas pessoas que falam assim, pastor... Aí fico esperando, né? Aí vem. Já fiz de tudo. Fiz de tudo. Como se eu dissesse assim, poxa, querido, né, que coisa. Já fiz de tudo, agora, pastor, só orando mesmo. Aí tem que dizer, queridos, você acabou de dizer qual é o problema. Você já fez de tudo e agora que você vai orar. Coloca as coisas na ordem certa, queridos. Vamos orar e depois fazer de tudo. Amém? Primeiro você ora. Primeiro você busca, você intensifica a sua oração, tal, e aí vai fazendo. Não é depois não, você vai orando e vai fazendo. Vai orando e vai fazendo, vai buscando de Deus e vai agindo. E de repente, mesmo que você dê um passo para lá, o Espírito Santo faz aqui, oi, vem para cá. Aí você vai, porque ele te ajuda. E às vezes a vontade de cair dá uma tendência, você está fraco, está ali fraquejando, mas você lembra, a Bíblia diz que quando eu estou fraco é que eu sou forte. Aí você se levanta, o Espírito Santo de Deus dá força, porque você fez uma escolha certa. Você primeiro decidiu colocar nas mãos de Deus. Aí tem tudo para dar certo, mas a grande massa primeiro resolve para depois pedir oração. Primeiro tenta para depois falar que não deu mais jeito. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Nosso Deus é um Deus de aliança. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. O que Ele disse na sua palavra, o que Ele disse na sua palavra, Ele vai fazer. Porque a aliança para Deus, queridos, não é contrato. É algo de vida.
É algo de coração, é algo que é prezado, sabe, para a eternidade. Deus considera a aliança que Ele fez com seus filhos para a eternidade, para todo sempre. Desejo do Senhor, que sempre foi e sempre será, ver a prosperidade dos seus filhos, da igreja, de cada pessoa. Deus, Ele não mente em sua palavra. As coisas podem, à sua volta, né? Pode acontecer tantas coisas. O mundo pode desabar. Situações, circunstâncias, né? O vento contrário se agigantam, de repente tentam tomar a sua vida e o seu coração. As garras, sabe, das terríveis da crise, das pressões, tentam te sufocar, arrancar, sugar o teu sangue. Mas a Bíblia diz que não temas, eu sou contigo. Quando passares pelo fogo, eles não te queimarão. E se pelas águas você passar, ela não se te submergirá. Fique de pé no seu lugar mesmo. Nós vamos estar ligados a essa palavra de Deus. E logo em seguida eu quero fazer aqui uma pergunta e um apelo. Talvez você possa vir aqui na frente ou não. É uma questão de escolha. Decisão é sua. Assim como você decidiu entregar a sua vida para Jesus, você decidiu. Você escolheu. Mas sabe, queridos, a Bíblia diz que tudo que nós fizermos sem fé é pecado. Cada agir, cada detalhe da nossa vida, cada momento ali, posicionamento, cada situação e circunstância, todos eles têm os olhos de Deus ali para aquela situação. E Ele fica assim na situação: quando me clamar, eu venho. Buscar-me-eis, me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, Deus fica ali. Quando você fala, Deus me ajuda, oi, eu estou aqui para te ajudar. Ele corre para te abraçar. Ele tem prazer em fazer isso porque você é dele. Sabe um pai que tem prazer em correr para o filho? Uma das piores frases que um pai pode ouvir de um filho é dizer, um filho dizer assim: eu me envergonho do meu pai. Eu não tenho nenhum orgulho do meu pai, eu não quero que... eu me arrependo de ser filho dele. Terrível. É horrível isso. É um desastre, na verdade. Sabe, prefiro que Deus me leve a ouvir uma coisa dessa. Em compensação, a coisa mais prazerosa de ouvir é quando o filho diz: vem pai, eu quero te abraçar, porque eu quero decidir pelo Senhor, eu quero que as minhas escolhas sejam para favorecer, para engrandecer o teu nome, para colocar o nome de Jesus grande, para demonstrar o quão fiel o Senhor é, quão grande o Senhor é na minha vida. E que isso seja uma realidade no Senhor. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra do Senhor, diga, a palavra do Senhor, fale com fé, a palavra do Senhor vai se cumprir em minha vida, em minha casa,
vai se cumprir. Vai se cumprir. Eu creio. Em nome de Jesus.